programa está começando em ritmo de viagem. Eu vou levá-los a Veneza, um dos lugares mais disputados pelos turistas do mundo todo. E no programa de hoje vamos explorar endereços e histórias curiosas da cidade, como os vidros venezianos produzidos em Murano. Tudo em Murano, vejam a criatividade. Você sabe como nasceu o carpaccio? E aqui está o carpaccio tradicional, que foi inventado exatamente aqui no Harry's Bar. O uso da máscara balta na medicina antiga. A balta, que tem esse formato de bico, é da época em que a Europa estava assolada por uma peste. Deixa eu falar um pouquinho de Veneza, apesar da maioria dos meus telespectadores já conhecerem. Imagine que tem uma população residente hoje de apenas 60 mil pessoas, 60 mil famílias, e recebe, sabe quantos turistas? 80 mil turistas por dia. A cidade é formada por 118 ilhas e ligadas por 400 pontes. Veneza possui 150 canais navegáveis pelas famosas gôndolas, que são a atração mais disputada entre os turistas. Para aproveitar Veneza, além da sua paisagem, do necessário passeio de gôndola, e agora nós temos a primeira mulher gondoleira aqui de Veneza. O bom é a gente imitar a Heloísa Seixas e o Rui Castro, meus amigos escritores, que fazem sempre em Veneza expedições literárias ou cinematográficas. Muitos filmes foram rodados aqui. Vocês sabiam que as gôndolas só podem ser pintadas na cor preta, mas internamente o gondoleiro pode decorá-las de acordo com a sua criatividade. Para ser um gondoleiro não é fácil. É preciso uma licença que só é obtida após um treinamento de 400 horas. Eu estou neste momento aqui na Piazza San Marco, diante do histórico Café Quadri. O Café Quadri que foi aberto em 1670 e ainda está aberto, com algumas leves restaurações. Nessas mesas que vocês estão vendo aqui, essas mesas ao ar livre, nós temos a parte externa e temos a parte interna. Balzac costumava se sentar, como eu vou fazer agora, nesta aqui. Stendhal também fazia a mesma coisa e ficavam nessas mesinhas refletindo sobre os seus livros. É muito provável que a expressão balzaquianas, que vocês também conhecem, pode ter nascido aqui. O Stendhal escreveu neste local a Cartucha di Parma. Não é fascinante a gente se sentar aqui no Quadri pensando que essas figuras que tanto nos influenciaram ao longo do tempo, aqui estiveram com as suas criações. Não sei se vocês sabem, mas o café chegou na Europa. Qual foi o primeiro lugar que o café foi apresentado aos europeus? Aqui, no Café Quadri. Agora eu vou me sentar numa das mesas famosas do Quadri. Muitos já se sentaram aqui. Eu vou pedir o meu café, por favor, porque tem uma história. No final do século XVIII, o Quadri criou um café chamado Café à la Turca. O café vinha da Turquia e da Turquia chegou na Europa e o primeiro lugar, vou repetir, foi aqui no Quadri. Café à la Turca, precursor do café expresso. Portanto, a gente também pode dizer que o expresso, tão famoso no mundo inteiro, nasceu aqui. No tempo de Balzac e de Stendhal, esses cafés eram servidos em canecas muito grandes, o sabor era muito, mas muito forte, mas com o tempo, o Quadri aqui foi apurando e concentrando o expresso de tal forma que a dose diminuiu, passando a ser servido em xícaras até nós chegarmos ao corto. Nós não falamos de um café corto, com menos de um dedinho de altura e outro tanto de espessura.
Na verdade, o Expresso hoje é um café tão curto que a gente não sabe por que não o servem em dedais, em xícaras. Todos os dias, os famosos vaporetos, meio de transporte típico de Veneza, desembarcam milhares de turistas. Só no ano passado, foram 20 milhões de pessoas. O número de visitantes cresce a cada dia, o que levou o governo local a cobrar uma taxa de 5 euros para se entrar na cidade. Isto com o intuito de controlar o elevado turismo de massa. Olha, depois do café, vamos falar um pouquinho do carpaccio. O carpaccio, ele foi inventado em 1950, aqui em Veneza, mais precisamente onde eu estou, na rua Valaresso, 1232, no Harry's Bar. O Harry's Bar, tão famoso, de Giuseppe Cipriani. Eu acabo de receber um Bellini, que é o drink tradicional que acompanha o carpaccio, que é feito de prosecco com pêssego, é uma delícia. E aqui está o carpaccio tradicional, que foi inventado exatamente aqui no Harry's Bar. Sabe como é que nasceu o carpaccio? Quem não sabe vai ficar sabendo. Atendendo um pedido da condessa Amália Nani Mocenigo. Por ordens médicas, ela precisava comer carne crua para poder tratar de uma anemia. Aí, o Giuseppe teve a ideia de criar lâminas muito fininhas de carne crua, acompanhadas de molho à base de mostarda. O nome veio em homenagem ao pintor renascentista Vittore Carpaccio, que viveu entre 1460 e 1525 e que, na época, ele estava com uma exposição aqui em Veneza e era conhecido por usar em todos os seus quadros luminosos tons vermelhos, que lembram exatamente o tom da carne crua. Olha, o prato fez tanto sucesso que foram criadas inúmeras variações, que vocês bem conhecem, usando, além da carne, peixe, frutos do mar, legumes e até queijo. O molho tradicional inclui azeite, mostarda, limão, alcaparra, sal, pimenta e mais algumas cosetas. Além do queijo parmesão, que é absolutamente indispensável no carpaccio. Eu não vou deixar aqui em Veneza de provar o carpaccio original, pois foi aqui inventado, degustando um Bellini. Este é o Conservatório de Veneza, fundado em 1876 como Liceu e Società Musicale Benedetto Marcello. O conservatório é dedicado exatamente ao compositor e escritor italiano Benedetto Marcello. O lugar é muito famoso, muito visitado e ficou mais famoso ainda, e no mundo todo, por causa de uma freira, a freira Cristina, que foi a vencedora da última edição do The Voice Itália e que gravou Like a Virgin aqui dentro, usando como locação alas do Conservatório Musical. A Madonna, curiosamente, gravou em Veneza também, Like a Virgin, o original. E, claro, uma freira gravando esta música dentro do tradicional Conservatório Benedetto Marcello causou um verdadeiro frisson na imprensa italiana e agora também na imprensa internacional. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine.
Porto de Veneza, podemos visitar a curiosa Ilha de São Miguel, uma ilha cemitério, fundada por Napoleão Bonaparte em 1797 e voltada para a população da região. O chamado turismo em cemitério atrai milhares de turistas curiosos em ver túmulos de figuras conhecidas da história, como o violinista russo Igor Stravinsky e Joseph Brodsky, poeta vencedor do Nobel de Literatura. E seguindo nossa viagem, bem ao lado, chegamos em Murano, a conhecida ilha dos vidros venezianos. Estamos nessa fábrica muito famosa aqui em Murano, a Ferro Lazzarini, onde continuamos a produção do vidro, o antigo, prestigioso vidro de Murano, que tem uma grande história, uma grande tradição. São 50 fábricas que desenvolvem o cobiçado vidro, com a mesma técnica desde o século XIII. Muita gente não sabe, mas os vidros se originam de uma areia vinda da França. Uma curiosidade, 100% da produção dos vidros se concentra aqui na ilha e não em Veneza, pois como a cidade é feita inteira de madeira, as altas temperaturas exigidas nas fábricas poderiam causar incêndios e destruir a cidade. Que chega da França, aí também soda, potássio, borace, alumínio. Esta é a base do vidro transparente. Isto se vai a poner nell'horno, que se vai a fundir a 1400-1500 graus centígrados. Sim. Ok. Temperatura de trabalho são 1000-1100 graus centígrados. Ok, que agora vai a modelar um pouquinho e depois vai a cobrir todo com transparente. E marcha para ser uma mini escultura, um cavallo pequeno. Conhece o cavallo do coche de Ferrari? Sim. Ecco, acha a mesma peça. Vocês estão vendo que são peças artesanais, não há uma igual à outra, o que naturalmente confere à peça uma valorização muito especial. Não há forma, não há nada, há apenas a arte manual, como vocês estão vendo. O tempo médio para fundir a peça e dar a forma que se quer é de 20 a 40 minutos, podendo passar de 1 hora, dependendo dos detalhes do design. No final, a peça passa por um processo de lapidação. Os tours às fábricas de vidro costumam ser gratuitos. Ao final das apresentações, os visitantes têm a oportunidade de comprar peças produzidas pelos artesãos e que são vendidas nas lojinhas das fábricas. Como diferenciar os falsos dos verdadeiros? Aqui é difícil. Para mim é muito fácil, porque eu sou nato aqui em Murano, vivo em Murano, toda a minha família trabalha com vidro. Pero é muito difícil para saber, conhecer Murano e não Murano. Porque Murano verdadeiro é caro. Quero que vocês vejam aqui nas minhas costas esse porta-pincéis, é o porta-pincel e os pincéis, tudo em Murano. Vejam a criatividade. Deem uma passeada pela galeria e vejam até onde pode chegar a criatividade em esculturas em Murano.
Uma das bienais de arte mais importantes do mundo acontece aqui em Veneza e reúne artistas pioneiros e pavilhões que resgatam a essência de cada país. Esta 60ª edição tem como tema Estrangeiros em Todos os Lugares e conta com a curadoria do brasileiro Adriano Pedrosa, diretor do MASF em São Paulo. Veneza tem um festival internacional de cinema reconhecido como o mais antigo do mundo. O evento ocorre todos os anos, no segundo semestre, e reúne artistas consagrados e jovens estrelas. Em 2024, o Festival de Cinema de Veneza terá a sua 81ª edição. Voltamos no próximo bloco e vamos falar um pouco do famoso Carnaval de Veneza. Estamos de volta com o nosso programa Direto de Veneza. O símbolo da cidade é o leão. A bandeira da República de Veneza, também conhecida como a bandeira de São Marcos, tem como símbolo um leão, que também é conhecido como o Leão de São Marcos. Não há carros pela cidade, uma vez que as ruas são muito estreitas e destinadas apenas a pedestres. Assim, a melhor forma de se locomover por Veneza é a pé ou de barco. Um dos acontecimentos mais aguardados na cidade é o famoso Carnaval, que desde o século passado lota as vielas da ilha com foliões vestindo máscaras e roupas que lembram bonecos de porcelana. É impossível a gente circular por Veneza sem esbarrar nas centenas e centenas de lojas de máscaras que nós temos aqui. São centenas e centenas. Mas eu falava das máscaras. Vocês sabem que as máscaras, elas nasceram aqui no Carnaval de Veneza e depois foram exportadas para todo o mundo, inclusive para o Brasil. Agora tem uma máscara particularmente emblemática e muito famosa, que é a Balta. Esta aqui. Todo mundo já deve ter visto essa máscara, ou num filme, ou mesmo em qualquer outro lugar, até mesmo no Carnaval do Brasil. A Balta, que tem esse formato de bico, é da época em que a Europa estava assolada por uma peste. Então ela foi inventada por um médico, o médico della peste, porque aqui dentro eram colocadas ervas que protegiam o cidadão da peste. Eram colocadas ervas aqui dentro. É sempre branca e tem esse objetivo, teve esse objetivo a sua criação. A Balta. A Ponte dos Suspiros é uma ponte famosa e romântica que você precisa colocar no seu roteiro de viagem. Pertinho da Piazza San Marco, a ponte fechada de calcário atravessa o Rio de Palazzo e conecta o Palácio Ducal às prisões históricas. Ela foi construída em 1600, projetada pelo arquiteto Antônio Contino. Caracterizada por seu design barroco, com esculturas ornamentadas e delicadas janelas de treliça, o nome da ponte vem da crença de que os prisioneiros suspiravam ao vislumbrar pela última vez a bela cidade de Veneza através das janelas, antes de serem conduzidos para suas celas.